Bom dia, bom dia para vocês. Nós vamos hoje falar em Apocalipse, capítulo 4. Eu vou ler e aí a gente continua, a gente vai explicar. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E o que estava sentado no trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Bem, o apóstolo João, porque ele pregava a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ele foi exilado para a ilha de Patmos e pelo imperador Diocleciano. Então, a ilha de Patmos era uma solidão só, né? Aí João foi exilado para lá, e quando ele estava lá, aconteceu isso que eu acabei de ler. Eu creio que não era visão, ele falou que ele foi arrebatado em espírito, então o corpo não foi. Em espírito, e viu no céu um trono e um assentado sobre ele, com aquelas aparências que eu falei, de jaspe e sardônica. Pois bem, eu já li a Bíblia tantas vezes, já li Apocalipse, e esse versículo 4 aqui, quando João fala que ele foi arrebatado em espírito, e ouvi uma voz que dizia: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Porque quando ele chegou na ilha, ele viu Jesus Cristo com uma veste comprida e com um cinto de ouro à altura do peito, e ele viu muita coisa. E quando ele foi chamado, né, sobe aqui, ele recebeu a ordem de escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia. Essas 7 cartas, tinha mais 7 do que igrejas na Ásia quando João foi exilado, não tinha só 7. E aqui, quando fala que enviou 7 cartas às igrejas da Ásia, o 7 simboliza plenitude. E aí, gente, o que é interessante é que eu já li tanto, eu já vi tanto esse sobe aqui, outras traduções dizem sobe cá. E aí, o pastor da minha igreja ontem, pregando, ele disse que uma lição para a gente, né, numa reflexão, para a gente não temer nada que venha nos acontecer. Porque João foi exilado para a ilha de Patmos, que é solidão maior. E quando ele está lá, crente que está naquela solidão, aparece para ele quem? Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele fala com ele, sobe cá, e ele foi arrebatado em espírito, e ele viu as coisas, ele viu coisas anteriores, né, que estavam acontecendo, e ele ia mostrar o que aconteceria depois. E aí a reflexão do pastor foi essa, que quando o imperador Diocleciano mandou João para lá para castigá-lo, né? E o que aconteceu? Ele foi arrebatado em espírito até o céu e viu coisas tremendas. E João escreveu Apocalipse.
Aí eu fico pensando assim, Deus não sabia que ele ia chamar João de lá de Pátimos? Por que não chamou, não falou com ele a revelação lá na própria igreja onde ele pregava? Porque parece que ele pregava na igreja de Éfeso. Por que Deus fez isso? Porque, para a gente entender que Deus é Deus soberano, que ele podia fazer lá, mas ele quis mostrar que não adianta perseguir cristão, não adianta tocar em filho de Deus, porque ele vai ser elevado, ele vai subir no patamar da glória. Então, nós precisamos entender, eu já entendi isso há muito tempo, que ainda que nos matem, não podem matar o nosso espírito. Entendeu? A carne morre, e a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. E ela deteriora. Nós vamos ter um corpo novo, vamos ser conhecidos, viu? Pelos que a gente conhecia aqui, que também foram para lá. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não temam. Não temam. Se você já se decidiu por Jesus Cristo, entendeu? Porque a Bíblia fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Sabe? E ontem eu até fiz um vídeo e coloquei que isso estava escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, né? No capítulo 1, acho que é no versículo 14, fala: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A gente não é mais criatura, é filho. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A gente sabe que veio de cima e vai voltar para lá. Lá é o nosso lar eterno. Muito boa tarde para vocês e se encham de esperança que há vitória sobre a morte. Amém?